Bom dia, pessoal. Olá, Rodrigo, vamos lá. Gabriel, bom dia. Como é que tá o som aí? Quem puder me responder? Matheus, só um segundo para a turma já ir entrando. Eu já vou colocar aqui você. Vou adicionar você aqui. Bodrinho, como é que tá o som? Pontual, eu já chamei ele aqui. Opa, olá, Matheus. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tá enxergando Tudo bem? Tá vendo bem aí? Tô. Meu som tá bom ou não? Tá perfeito. Tá Vamos só legal. ver a turma entrando aqui, às 11 horas a gente já começa aí. Tá bom. Matheus, prepara que a turma tá afiada, hein? O mercado, apesar de ter É, dado esse alívio aí de alta, é, a turma tá afiada é. aqui. Deixa eu entrar no foco aqui O pessoal tá ansioso, né? e já tá ansioso, tá ansioso. Até para explicar um pouco, Matheus, até para quem está entrando aqui agora, como é que a gente vai fazer? Eu queria que você comentasse com a gente aí como é que está o cenário e Tá. aí depois a gente pode, você fica à vontade e depois a gente vai fazendo algumas perguntas aí que nós fomos Tá recebendo ao legal. longo da semana. Como é que funciona esse material? A gente fica ao vivo hoje, fica por mais 24 horas e depois a gente manda isso para os nossos clientes. Então, os clientes com perfil em renda variável a Hum, gente vai disponibilizar. Então, isso vai ficar ecoando aí a tá. semana inteira, esse Tempinho. material que a gente vai. Acho que a turma já Tá. tá entrando, tá? Tá. A Então, posição tá só boa para. do telefone e tudo? Tá excelente, tá excelente. Tá. Tá bom. Matheus, então, só fazer uma breve introdução, tá? Matheus Tarzi é sócio da Neo Investimentos, responsável pelo fundo Navitas, sócio desde 2012, me corrija se eu estiver errado. Fomos fazer a lição de casa aqui, ver teu currículo, ficamos É, impressionados com o teu currículo, tem desde obrigado. 89, né? Citibank, Isso. Schroeder, já trabalhou em Londres, olhando o mercado brasileiro de ações, sempre focado. Agora, não, agora voltou. Tá enxergando bem? Isso. Tô. Então, Matheus, queria começar aqui essa nossa live. Isso é um material que a gente tem feito para os nossos clientes e com intuito bastante educacional de explicar para eles o cenário, o que está acontecendo disso tudo. Então, eu queria que Hum, você falasse aí do impacto do coronavírus em renda variável na Bolsa, que eu acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão hoje e para onde que a gente Tá vai. legal. Tá Então bom? tá bom. Só corrigindo uma coisa, eu tô na ANEL desde 2010, tá, Rodrigo? Perfeito. É, bom, só falar um pouquinho, acho que está todo mundo acompanhando bastante isso, mas só para começar a bater bola aqui, a gente viu essa crise se desenhando aí desde o final de 2019, né, na China. Todo mundo com uma impressão que estava muito distante, né, ninguém estava muito preocupado, achando que o problema ia ser contido ali. Quando se espalhou mais para a Europa, é que e começou, né, os Estados Unidos também começou a ficar mais assustados, né. É, ele Eu acho que aqui, uma coisa que foi muito importante que aconteceu no Brasil, né, foi que a gente já conseguiu ver como é que as coisas evoluíram nos outros países um pouco. Então, já estava, de certa forma, preparado. Eu acho que a grande preocupação que teve no primeiro momento foi com o problema de liquidez, né, de ter falta de recurso financeiro, porque a gente teve uma paralisação da economia, né, como se, de repente, todo mundo parasse, né, o dinheiro para de entrar, de fluir nas empresas, nos negócios, e, e tem uma paralisação, né? Então, acho que a primeira preocupação de todo mundo que trabalha no mercado, todo mundo foi olhar suas empresas, verificar como estava a situação delas, né? E das Sim. autoridades, que foi uma coisa que foi muito importante aqui no Brasil, é que elas agiram super rápido, né? O Banco Central foi assim, a gente teve até uma apresentação esse fim de semana, porque esse negócio de trabalhar em casa agora virou uma loucura, né? Você trabalha sábado, domingo, não tem Sim. horário. Então teve um O, vídeo lá com o Roberto Campos, né?
sábado às Isso. 7 horas da noite. E Foi, ele, inclusive, putz, ele foi nosso, mostrou. né? Foi Foi da da XP isso XP, aí. foi nosso. É, Perfeito, foi é, muito bom e ele, material. e ele mostrou, então, e ele mostrou, né, que o Brasil foi um dos que foi mais agressivo no socorro ao mercado e foi um dos que primeiro agiu também, né? Então isso é muito importante, mas era Sim, um momento também ainda que está todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? A gente sempre tenta comparar uma crise com a outra, ver se é mais leve, mais grave ou não. E eu acho assim, puta, não tem muita comparação de uma crise com a outra, né? Eu acho que a crise do momento sempre é pior, né? Porque você não consegue enxergar o fim. Quando você olha para trás e vê outras crises que aconteceram, você consegue ver a evolução, ver as medidas que tomaram, como é que foi corrigido, então tudo parece mais tranquilo, né? E dessa vez, fora que essa aqui é bem diferente também, né? É uma coisa que veio totalmente de fora da economia, assim, né? Como se tivesse caído um meteoro na Terra de sim. repente, assim, coisa totalmente fora do radar, né? Então todo mundo tem dificuldade de ver como é que vai evoluir e tal. Mas assim, o socorro foi rápido. Eu acho que teve Sim. aliás, o mercado de ações aqui teve uma reação, né? Um primeiro momento chegou a cair 50%, muito rápido, em menos de uma semana. E quando teve aquele alívio de que fala assim, bom, pessoal, as autoridades vão agir, vão intervir no mercado, não vão tentar não deixar as empresas quebrarem, né? Tão preocupado Sim. com as pessoas, com os assalariados, tudo mais. Quando teve, e a gente viu todo o arsenal que foi montado para socorrer, né? O mercado ficou mais tranquilo, teve um alívio, né? O mercado chegou a voltar quase uns 30% e tal, depois voltou de novo. Mas assim, o que acontece agora é que a visibilidade é muito baixa, né? Mesmo Perfeito. falando com as empresas, né? A gente tem falado constantemente com as empresas para ver como é que eles estão vendo, o que eles estão experimentando, o que eles estão pensando aí que vai acontecer e a visibilidade é muito baixa, né? Tem alguns setores, né, que se deram bem porque são setores básicos que não foram paralisados, tal, né? Tiveram uns que sofreram mais do que os outros, né? O setor de aviação, de turismo, então foram os primeiros a ser atingidos e realmente o negócio é meio estrutural agora, né? Eu acho que Mas, muita gente vai ter pergunta bastante lá para frente. Desculpa é, interromper, tá, não, Matheus? imagina, não é da Eu bala, fica tento à não vontade. fazer isso, mas vai ter bastante pergunta lá na frente de CVC, de Azul, que eu acho que você entrou nesse setor e são os setores que mais sofreram. Mas continua aí, só estou te preparando, porque lá na frente vai vir uma sabatina boa. Tá bom. É, e o que, bom, então assim, eu acho que tem essa preocupação ainda, né, de como as coisas vão acontecer. Depois as pessoas estão parando e olhando mais para cada empresa, para ver como é que elas vão evoluir. E você sempre tem algumas oportunidades nesses momentos de crise, né? Eu acho assim, aquele discurso que acho que todo mundo, é uma hora até chata de falar essas coisas, que todo mundo que está comprado, machucado em bolsa, fica assim, não, você tem que pensar no longo prazo, tem que alocar Sim, uma porção do seu ativo, do seu portfólio que você tem disponibilidade para não precisar no curto prazo, etc. Isso tudo é verdade, né? A gente tem que seguir, mas nos momentos que o mercado está muito forte, eu acho que as pessoas se entusiasmam, né? E acabam fazendo um investimento mais do que devia, ou pensando muito no curto prazo e tal. sim, Mas, de qualquer forma, a gente vê esses momentos, né? O que aconteceu no mercado foi isso, que agora que todo mundo, é como se tivesse algumas empresas mais caras que as outras, algumas em situação melhor ou pior, mas quando acontece uma crise dessa, parece que todo mundo é nivelado para baixo, né? A grande maioria do mercado acontece isso. E é um momento em que acontecem as oportunidades de você tentar comprar aquele papel que você sempre namorou a vida inteira, que você sabe que no momento, quando as coisas voltarem para a normalidade, é um ativo bom, que estruturalmente tem uma oportunidade, né, de gerar valor. Mas você tem que pensar em umas coisas voltando à normalidade, né? Que agora, realmente, se você for olhar qual é o lucro de 2020 da empresa, putz, ninguém sabe, nem a empresa sabe. Aliás, todo mundo está tirando guidance, né? Todas as empresas sim. estão tirando o guidance. Não tem coragem de rever guidance agora, porque é totalmente um chute no escuro, total, né? E eu acho que o grande X da questão, né? Assim, quando que a gente vai começar a ver uma normalidade dessa disseminação da doença, né? Perfeito. Aliás, a gente já está vivendo um pouco isso ontem e hoje, né? Que já deu um sinal, a China já não teve morte esse dia, na Europa tem alguns países que já estão flexibilizando o isolamento social,
Tem outros que já mostram uma estabilização. Não pode falar. Isso, a própria Itália, né, já demonstrou Isso. números mais Que estão estabilizando, assim. né? Tem gente morrendo ainda, bastante alto, claro. tal, mas parou de crescer. Então, só isso já deu um ânimo assim, para o mercado, que é para mostrar, né? Que são tem uns 4 ingredientes, que às vezes eu olho para o lado, que tem umas coisas que eu não queria esquecer de comentar, eu anotei aqui um pouquinho. Né? Que quando que a gente acha que o mercado vai subir, né? Como está subindo um pouco agora, mas pode ser um respiro e tal, né? Vamos ver. Quando a gente já vê um ajuste de preço dos ativos, isso a gente já viu, né? Os ativos caíram muito de preço, como naquele primeiro momento chegaram a cair 15%, 50%. Daí, nesse momento, o que acontece? Os investidores, eles ajustam as posições, né? Isso, assim, depende muito do estilo de cada fundo, de cada investidor, mas normalmente esses hedge funds, os fundos que tomam muito risco, chegam num momento como esse, eles fazem um ajuste da carteira, então eles têm que vender, ou eles vendem para reduzir a exposição, né? Então tem uma realocação, né, do risco dos portfólios. Tem um ajuste fiscal que tem que vir também, nesse caso está vindo, né, esse estímulo todo que o governo está fazendo, que é muito importante. Aliás, é uma preocupação, por exemplo, quando que vai o PIB, né, esse ano? Assim, até isso está com visibilidade baixa, né? Você começa a ver uns economistas de grandes casas aí fazendo estimativas, e eles põem um range assim de -0,5 até -6, 6 e pouco, né? Dependendo muito de quando a pandemia vai parar, né? A quarentena vai acabar. E outra coisa que é importante é mostrar a estabilização. Então, na hora que tiver estabilização, a gente já consegue ver o mercado se entusiasmando como está vendo agora, né? Eu acho que ainda, para você falar, bom, acabou o problema, né? Eu acho que no resto do mundo o negócio está mostrando que está caminhando para uma normalidade. Eu acho que no Brasil a gente vai passar um período meio apertado, né? Porque a gente estava para trás no processo, né? Então a gente vai ver o que eles viveram, talvez daqui a 1, 2 semanas, né? Mas pelo menos você vê que tem uma luz no fim do túnel, né? Isso é muito importante para o mercado, né? Saber que o caminho, né? Se você chegar e conseguir quantificar as coisas, ver, ó, não, é mais 1 mês, é mais 2 meses, é mais, sei lá, 3 semanas, você já tem uma perspectiva, né? Assim, E é isso, né? Mas a grande questão é essa, né? Como é que vai ser o mercado depois, né? De passar todos esses ajustes. Então, a gente está vendo números aí do banco. Desculpa, pode falar. Não. Na verdade, assim, quando eu estava fazendo a lição de casa aqui, o fundo Navitas é um dos fundos que a gente mais trabalha aqui, a gente fala bastante desse fundo como alternativa. A busca por fundos, e até recentemente nós fizemos uma live semana passada com o Guilherme, e ele falou, né, que ele é um comprador de fundo de ações. Então, acho que... E aí, naturalmente, muita gente nos procurou para perguntar um pouco de fundos. Você tem um vídeo no site da ANEEL que fala exatamente o que você narrou, quer dizer, conta um pouco o que é o Navitas, mas fala que o mercado brasileiro abre oportunidades em alguns momentos. E aqui, apesar da visibilidade ser baixa, não deixa de ser uma oportunidade, né? Isso. Então, eu acho que é isso que a gente está tentando conversar com os nossos clientes. Muita gente entrou agora, né, exatamente o que o senhor narrou, de entrar agora, o investidor brasileiro entra depois que o mercado já andou um pouco, normal, mas isso é porque isso aconteceu. E queria passar aqui por alguns pontos com você de setores mesmo. Assim, o fundo, o Navitas é um fundo que, me corrige de novo se eu estiver errado, mas trabalha de 8 a 12 ações, né? Queria que você explicasse um pouco de como é que é o fundo em si. 8 a 12 ações, é um fundo que estava super descolado do Ibovespa, e aí, agora, como é que você pretende descolar de novo? Porque que acabou sofrendo bastante também. Tá legal. Bom, então, nosso fundo é super fundamentalista, né? Bottom-up, a gente gosta de pegar casos específicos. Acho que uma coisa muito importante nesses momentos é você conhecer o ativo que você tem na carteira, né? Você fica com muito mais segurança, né? Para passar por esses momentos, você sabendo que tem uma empresa que vai sobreviver, que vai superar a crise e que pode até ser uma oportunidade para ela no mercado que ela atua, né? Se ela é líder, ela é forte no segmento que ela está, ela, assim, muito provavelmente ela vai sair mais forte, porque infelizmente os pequenos acabam ficando para trás, né? Por mais que o governo esteja ajudando todo mundo aí,
deve ter uma concentração de mercado dali para frente, né? Nesses momentos, eu acho que uma coisa natural que acontece é aumenta um pouco o número de papéis na carteira, tá? A gente estava com 12 ações, né? A gente estava com 13, né? E estava migrando para 12. E quando aconteceu a crise, né? Como eu te falei, acontece essas oportunidades. E tinha uma ação, por exemplo, que é a Magazine Luiza, né? Que você é de consumo também, então está sofrendo também com a crise. Ela tem o e-commerce, tem o delivery e tal, mas está sofrendo um pouco também. Mas de qualquer forma, ela atingiu um nível de preço, ela chegou a vir abaixo dos R$ 30 aí no momento da crise, e a gente pegou, aproveitou e colocou na carteira, né? O papel que a gente sempre almejava, né? E sempre achava que estava num valuation que não era tão interessante assim. Mas, e constantemente errado, né? Porque o papel só subia, só subia, só subia. E ela, assim, mas daí deu um momento de compra, né? Por causa de um dia de estresse no mercado, um bloco foi leiloado, um preço. Então, essas coisas que a gente tem que aproveitar e fazer, né? Tem que estar atento para essas oportunidades e a gente olhar, né? Você fala assim, pô, mas tá barato agora para esse ano, o ano que vem? Não tá, né? Assim, você não consegue nem saber se tá ou não tá, porque é muito difícil você estimar o resultado desse ano da empresa. Então você tem que olhar mais estruturalmente e aproveitar para montar esses ativos que você gosta de ter, né? E dentro do que você pode falar, assim, quais setores assim vocês olham, quais setores vocês sentem mais confortáveis, até para quem é cliente do fundo ou quem pretende ser cliente do fundo, entender um pouco como é que é a cabeça aí e como é que funciona esse processo de alocação. Tá, bom, a gente monta a carteira muito em cima assim, de escolher, né, ações que tem uma dinâmica própria, que a gente fala, né, que os papéis eles vão gerar valor no futuro muito mais dependentes dele mesmo, do plano estratégico que as empresas têm, da competência dos executivos, mais do que do cenário macro, top-down, né? Então, é um fundo que normalmente ele tem muito pouca exposição a commodity, porque commodity, assim, por melhor que você seja, por mais competente, eficiente e tudo mais, se o preço da commodity que você produz aí cai, né, você não tem muito o que fazer, né? É uma coisa que você é tomador de preço, passageiro, é uma coisa, né? que você fica refém da situação, né? Pode ser boa ou pode ser ruim, mas é muito independente do teu controle. Então a gente gosta muito de empresa que tenha, né, controle. Por exemplo, um caso que a gente gosta de falar, que teve na carteira muito tempo, né? A gente começou esse fundo, a estratégia, o Navitas começou em 2012, mas a estratégia começou em 2010. E tem dois papéis que estão na nossa carteira desde 2010. Um que está até hoje, que é a Localiza, né? E um outro que era a Raia Drogasil, que esteve até o ano passado, tá? Perfeito. Então a gente gosta também, né? Um fundo que no final tem um turnover baixo, que a gente gosta de ter empresas que a gente acredita no médio e longo prazo, e quando as histórias dão certo, né? Elas dão super certo, como nesses dois casos que eu falei. Tem outros casos que ficam menos tempo na carteira e tal, mas de uma forma geral, o fundo tem uma rotatividade baixa, assim. O que a gente procura, então, né, o grosso da carteira, assim, são empresas muito voltadas para o mercado doméstico, tá? A gente procura empresas que são líderes no segmento, que têm uma estratégia aí de crescimento boa, que vão gerar valor. E é isso, né? E nesses momentos, eu estava voltando só um pouco no número de ações da carteira, aí a gente aumentou um pouquinho. A gente está com 15 papéis agora, porque a gente montou posição, né? A gente estava vendendo uma posição em uma ação que no relativo ela tinha ficado menos interessante do que as outras, que era o Fleury, por exemplo. Quando veio a crise, também de novo, ela bateu um ponto que a gente acredita que olhando para frente, né, era um nível de preço que eu gostaria de ter comprado, né? Então eu estou comprando agora já pensando como é que eu vou me sentir daqui a um ano ou 2 anos, né? Então a gente voltou. Então hoje está com 15 papéis, né? Tem umas posições que ficou mais diluído um pouco. E acho que é uma coisa natural de acontecer, né? Porque começa com essa realização que tem no mercado forte, né? E meio, às vezes meio irracional. Tem muita coisa que fica interessante, né? Para a gente comprar. Sim, perfeito. Então é isso. Mas sempre com essa preocupação, né? Que ser um case muito bom, né? E também com essa, assim, se elas vão passar pela crise, né? Então também uma preocupação que a gente teve no início
foi isso, né? A gente está confortável com a situação delas. Muitas das empresas da carteira estão com caixa líquido, né? Fizeram algumas operações, fizeram ofertas no mercado recentemente. As que não estão, as que têm algum endividamento, tem um endividamento que é super bem planejado, por exemplo, a Klabin, né? A gente tem a Klabin, que é a única empresa que tem um pouco de exposição a commodity na carteira, né? Mas a gente tem muito mais pelo segmento de papelão aí do mercado doméstico. Ela tem uma dívida, porque ela está num projeto de investimento longo, né? Grande. Então ela tem uma dívida, mas até a maturidade dessa dívida é de quase 8 anos, né? Então é uma coisa que está tão distante, não tem problema, não tem estresse financeiro no curto prazo para ela. Tanto que, no meio da crise, aí, semana passada, ela anunciou a aquisição do terceiro maior produtor de papelão ondulado no Brasil, né, que é a International Paper. Então, foi uma ela oportunidade. Acabou passando também, na véspera por todo... Ela acabou passando na véspera aí pelo aumento da celulose, né, que subiu, o papel chegou a disparar e depois fez a aquisição, né? Então, ela passou no meio da crise por dois movimentos muito fortes aí. E isso foi interessante. Só voltar um pouco aqui, que você falou de Localiza, e locação de carro, viagem. Então, isso foi um setor que acabou sendo muito impactado, né, durante a crise, principalmente por locação de carro por empresas. Muita gente estava olhando Localiza, Unidas, então você via bastante casas olhando isso como uma tese, era uma tese que estava vencedora, e aí cada um tinha a sua preferência por gestão. Eu queria que você puder dar um passo atrás e falar um pouco mais, assim, como é que você acha que isso vai se comportar daqui para frente? Esses setores que foram impactados e que talvez mudem agora, porque o comportamento do consumidor, principalmente empresarial, que em viagem tem muito custo, você tem essa viagem para fazer uma reunião e agora todo mundo foi obrigado a se adaptar e aí, de repente, descobriram que algumas coisas funcionam, né? Então, reunião funciona à distância e não é tão ruim assim. Então, como é que você... De novo, aqui é sem visibilidade, é uma futurologia, mas todo gestor tem essa bola de cristal que a gente não tem, né? É verdade. Então a Localiza, só falando um pouquinho dela, né? Ela foi uma empresa que ela é impactada, né? Fortemente assim com essa paralisação, né? Porque tem todo aquele aluguel de carros de rua. Ela tem todo, né? O carro que é alugado para motorista de Uber e eles estão praticamente sem trabalhar, né? Sim. Então até fizeram um acordo com esses caras de, você fica com o carro aí, não devolve agora, mantém, a gente reduz, né, o aluguel que está cobrando e tal. Então eles fizeram uma série de negociações aí no meio do caminho, estão vendo, vão sofrer, como todas, né? Não só no aluguel direto, mas também no negócio dela que funciona, né? Ela compra o carro, usa durante um ano, depois vende o seminovo. Esse mercado todo no curto prazo aqui vai ser impactado, né? Piora muito a venda de automóveis, então a frota média da idade média da frota vai aumentar e tal. E ela, assim, num segundo momento, quando acabar essa crise, né, é uma coisa que você já comentou, né? Como é que vai ser, como é que o mundo está mudando, né? E como é que ele vai ser depois da crise. Isso, a gente acredita também que vai ter menos mobilidade, assim, as pessoas vão evitar, né? Tinha muita gente que não gostava de fazer videoconferência e eu acho que vocês estão vivendo essas coisas aí também como a gente, que foi assim, eu tô achando, assim, muito mais produtivo do que estava antes, sabe? Tá uma coisa impressionante, assim, e o acesso que a gente está tendo a pessoas do governo e autoridades e executivos de alto nível e tal, aumentou enormemente, né? Então aumentou a qualidade, aumentou a intensidade, então acho que uma coisa que o pessoal gostou também, né? É o lado bom da história aí, que acho que vai trabalhar. E outras coisas também, a gente estava conversando, né? Teve também umas apresentações da Cielo, mostrando como é que está sendo o comportamento dos setores impactado. E ele falou assim, putz, o e-commerce depois dessa crise, né, já vinha numa toada muito forte, ele vai ficar mais forte ainda, porque tem muita gente que não tinha e-commerce, né, mais entre os pequenos, né, pequenos varejistas, pequenos comerciantes, pequenos negócios aí, tinham alguns ainda que não tinham e-commerce, e o pessoal rapidamente já tentou entrar e está começando, né, a vender, porque depois a gente vê, tem muito restaurante que não tinha delivery, né? Todo mundo agora tem delivery, né? Todo mundo não, pelo menos uma grande maioria aí que foi ágil bastante para fazer isso. Então a gente está vendo essas mudanças, né?
Depois o e-commerce também é uma coisa que deve até acelerar o crescimento depois da crise. Telemedicina aqui também, né? Falando com o Fleury, falando com a Apvida, que a gente tem, né? As duas a gente tem na carteira, conversando com eles, já estão até montando algumas formas de atendimento, né? Sem a pessoa ter que ir no hospital, né? No centro de atendimento. E uma coisa também que a crise faz, né? Por exemplo, tem um montão de... Por exemplo, a telemedicina. A telemedicina era uma coisa que estava todo mundo pedindo, né? E demandando do setor de saúde há algum tempo. E as autoridades estavam meio reticentes, estavam meio morosas, não estavam muito querendo que esse negócio acontecesse, né? Sim. E agora o negócio acelerou, né? O processo de aprovação, tinha uma série de coisas de legislação que tem que ser mudadas, né? Para permitir que o médico seja remunerado por um teleatendimento, um montão de detalhezinhos assim, que o fato da crise ter acontecido faz as pessoas andarem mais rápido, né? Então, eu acho que isso acelera também um montão de mudança aí que vai ter no setor. Ainda nessa linha a crise gera essas oportunidades, assim, gera essas mudanças forçadas, né? E tem o lado, a gente tem que tentar achar o lado bom, não tem jeito, senão também todo mundo fica maluco, mas ainda nessa mudança de comportamento, como é que vocês enxergam o setor de viagem? E aí, eu acho que quem estava super exposto na bolsa era a CVC, né? Que foi fortemente impactada. Se você puder falar um pouco de CVC, que eu sei que é um papel que vocês acabam acompanhando bastante, né? Então, a gente acompanha assim, a gente já teve uma época lá atrás na carteira também, e eles estão, né, sofrendo, eles já estavam passando por um processo de outros probleminhas internos, né, que tiveram, sim, mas estavam sendo sanados, e agora pega, né, essa situação do mercado aí que impacta todo mundo, e eles estão no processo de negociação, né, tendo uma série de medidas, né, de novo. Eu acho que o bom dessa crise, que foi uma coisa muito exógena, assim, totalmente de fora, que não é culpa de ninguém, né? Todo mundo está se unindo para resolver o problema que está acontecendo, né? Então, tem um esforço do governo, um esforço de todos os participantes do mercado para você renegociar contrato, para você fazer acordo. Por exemplo, outro dia eu vi o presidente do Procon aqui de São Paulo, ele mostrando, olha, você que é do setor de turismo, setor hoteleiro, a gente fez um acordo coletivo aqui de que todo mundo que tem que reserva vai poder reagendar essa reserva por um período de tal, sabe, um prazo de 1 ano. Se por acaso quiser receber o dinheiro de volta também vai poder, mas vai ter que esperar um tempo para passar daqui a um certo período, tal. Negociado. Então está tendo um montão de acertos, né, entre as partes, e eu acho que é isso que é muito importante, né? Uma coisa que é perigosa nesses momentos de crise é começar a ter muita quebra de contrato, né? E perfeito. É um apelo também que as autoridades estão fazendo muito para todo mundo, né? Que antes de você chegar e quebrar o contrato com um fornecedor ou com um cliente, senta para conversar, né? Que o problema não é só seu e não é dele também, né? É de todo mundo. E quando acabar essa crise, né? Que vai acabar, né? O pior assim, a gente sempre acha a crise atual a pior de todas, porque você não sabe quando termina, né? Mas ela vai acabar um dia, o mundo vai estar aí de volta e o teu cliente, teu fornecedor, né, vão estar aí também e a vida vai seguir, né? Então é muito importante esse negócio de ter esses acordos aí. Eu tinha um chefe que falava que a pior crise era a próxima. Que essa daqui a gente já estava lidando, já está no meio da crise. Né? Isso era no meio de 2008, crise do subprime, e aí eu trabalhava em mesa de ações, e aí estava desesperado com a queda e banco quebrando, e ele, com uma serenidade absurda, falou, como é que você consegue ficar tão sereno? Ele falou que eu estou preocupado com a próxima que é o meu problema. Essa eu já sei o que é, essa eu já sei de onde vem a porrada, essa já caiu o meteoro, eu já sei que ele caiu, agora é só resolver. Então ele brincava que a próxima é a pior. E a gente, na mesa, quando ele estava sereno assim, a gente ficava... Todo mundo fica mais tranquilo, né? Então eu lembro que todo mundo ficava buscando ele lá para buscar essa serenidade. Eu acho que assim, até as cotações e apresentação de sábado, né,
do campus, eu acho que mostrou que o Banco Central agiu muito rapidamente e incisivamente, de forma aguda nos bancos. O reflexo de bolsa hoje, eu não sei como é que você está com ali Eu do tô com a lado, tela com o aqui na broker. frente. Como Aqui gestor, do e lado, assim. se eu precisar desligar para operar, fica à vontade também. Não, imagina. Não Mas, de tem qualquer problema. forma, eu acho que a gente viu os bancos na segunda-feira subindo bastante e hoje também de forma muito aguda subindo. Que você enxerga? Preferência banco público, banco privado? Eu sei que os 4, 5 bancos aí principais são provavelmente quem vão conseguir surfar melhor e são bancos listados em bolsa. O que você enxerga disso? E aí vou para o setor financeiro mesmo. Assim, você falou bastante de Cielo. Cielo está soltando muito relatório, mas para a gente poder falar um pouco aqui também. Matheus, eu vou te sabatinando o setor aqui, tá? Então, não, desculpa. tudo bem. Tem uns que eu acompanho menos, outros mais, tá? Então, mas banco é um setor que a gente acompanha, tá? Mas normalmente a gente não tem na carteira. Muito por isso, né? Que se a gente não tem um caso específico para ter nossa tese de investimento, e é um setor que eu acho que é muito afetado pelo macro, né? Então a gente acaba não tendo. Se tivesse e os bancos menores que têm umas histórias muito interessantes, né? A gente acredita que o risco é muito grande, né? Então tem o Banco Inter, o BTG, etc., que tem alguns casos específicos que eles são mais controladores da estratégia deles, né? Mas mesmo assim, banco é um setor que sofre muito pelo macro, né? O que está acontecendo é o seguinte, né? A gente começou a ver, por exemplo, agora o governo aumentou muito a liquidez, né? Reduziu o compulsório, abriu linhas de crédito, fez um montão de coisa para ter mais dinheiro na economia e não estava chegando na conta final, né? Também o prazo foi muito curto, né? Acho que faz o quê? Nem 10 dias, né? Que as medidas começaram a ser tomadas, não estavam nem oficializadas ainda. Mas, de qualquer forma, para o banco, é sempre um momento de risco, né? Que vai ter uma demanda por crédito grande, porque está todo mundo precisando de dinheiro, né? Então, a gente viu no primeiro momento, aí todo mundo já foi sacar suas linhas de liquidez, empresas grandes e tudo mais. E os bancos ficaram um pouco receosos, assim, de querer tomar o risco num momento desse, né? Então, o que aconteceu? Assim, eu acho que as autoridades estão fazendo um negócio super certo, né? Por exemplo, mudanças de regra, né? Que eu falei assim, que a crise ajuda as coisas a melhorarem, né? O Banco Central vai ser autorizado a comprar ativos no mercado, é uma coisa que não fazia antigamente, né? Perfeito, que os créditos não podia privados, fazer isso. né? Isso, comprar uma debênture, comprar a dívida de uma empresa, etc. Ele não podia fazer isso para começar a poder fazer, né? Para fazer o dinheiro chegar mais eficientemente aí na ponta final. Então, eu acho assim que os bancos eles vão aumentar o balanço deles agora, né? Eles estão meio que numa situação onde eles vão ter que reduzir um pouco os spreads, né? Talvez o spread que ele quisesse cobrar num momento como esse, se não tivesse para o risco, né, que a gente vê pelas empresas acontecendo agora, talvez fosse até um pouco maior do que eles vão cobrar, mas o governo está participando de tudo isso, né? Então a gente vê esse financiamento para folha de pagamento, para as empresas que não demitirem, a gente vê uma série de linhas aí que o governo está fazendo, participando do risco junto com os bancos, né? Comprando uma carteira de crédito do banco, por exemplo, para que eles tenham mais liquidez. Então eles estão, né? Eles estão sendo muito, eu acho que nesse momento eles estão mais do que pensando no lucro de curto prazo, assim, eles estão como ajudar, porque está todo mundo participando disso e o governo está dando uma mão para eles muito forte nessa parte de liquidez e de ter disponibilidade de ativos, né? Então eu acho que eles vão crescer bem o balanço, né, nesse momento, e estão fazendo um papel super importante, né? Porque outra coisa também que é a percepção que todo mundo tem no mercado, né? Que pelo menos na economia de uma forma geral, assim, os bancos são sempre vistos muito como vilãos, assim, né? Toda vez que tem alguma crise, vamos taxar banco, vamos fazer isso, que os bancos ganham muito dinheiro e tal. Então, eles estão enxergando isso agora também como uma oportunidade de fazer a parte deles, né? Então, acho que isso até é muito positivo, né? Muito positivo. E eles não, assim, não vão perder dinheiro com isso, né? O governo está atuando junto com eles, está participando, está meio que subsidiando, né? Uma parte desse dinheiro. Então, mas a parte essa mudança de comprar o crédito muda bastante, né? E tem essa parte de serviços que vai cair, né? Por exemplo, o uso de cartão de crédito vai diminuir,
Tá tendo um fechamento de agências, né? A gente viu alguns anúncios aí, Sim. eu estava lendo no jornal, até li rápido hoje, que estava em reunião a manhã inteira também, mas que tem alguns bancos que estão fechando algumas agências, talvez algumas dessas nem abram depois, né? Vamos ver com isso. Porque, de novo, né, as pessoas... Eu acho que, putz, a digitalização de banco já estava super grande aqui no Brasil, né? É uma coisa que... mas acho que tinha muita gente ainda que ia na agência e tal, e precisava de um empurrãozinho para parar de ir, né? O empurrãozinho apareceu agora. Então é mais uma coisa que depois da crise vai mudar, né? Eu acho que de novo, né, esse comportamento. Então, aqui, a RP Capital, ela fica no interior de São Paulo, né? Fica em Ribeirão Preto. É. Era muito comum a gente receber os nossos clientes aqui como numa agência. O nosso escritório é muito grande, são quase 11 salas de reunião. E era super comum todas as salas estarem lotadas durante um dia de muito movimento. Vamos ver como é que vai ser isso pós-coronavírus, porque eu acho que um pouco os clientes gostaram disso. Primeiro, de receber a nossa visita a qualquer hora, né? Poder ter não precisar se deslocar, tá no conforto de casa, ser super transparente e sabendo que a gente está ali na esquina se precisar, mas eu acho que isso muda bastante. E aí os bancos, eu sei que flexibiliza muito, né? Demoraram para se movimentar, mas realmente vão se flexibilizar. Falar um pouco da grande, da Bolsa e Petrobras, que essa não tem jeito. Se a gente pegar quase 3 mil clientes na RP, tem uma porrada de cliente com Petrobras. Como é que você enxerga a Petrobras? De novo, é uma commodity, eu sei que já falou um pouco, mas falar um pouco de Petro eu acho super importante. Tá legal. Bom, a Petro tem um fator a mais, que no meio dessa crise toda, ainda teve logo no começo, que impactou o mercado aqui no Brasil e nos Estados Unidos, teve aquela briga não, né, mas aquele desentendimento entre os russos e árabes aí, que fez o preço do petróleo cair muito, né? Então a gente já estava vivendo um momento de economia mais fraca, um pouco no mundo todo. A crise tinha atingido um pouco a China e tal, então já tinha uma expectativa de ter que cortar a produção, né, para regular um pouco o preço do petróleo. E os dois grandes produtores aí, que é a Arábia Saudita, dois grandes exportadores, né, que é a Rússia, não chegaram no acordo, muito pelo contrário, né, se desentenderam de vez. E a gente viu o preço do petróleo caindo para $20, né? E petróleo é uma coisa engraçada, né, que assim, ele é um insumo, é um custo para a economia como um todo, né? Então, até você fala, putz, é uma coisa boa o preço do petróleo cair, porque você vai ter um custo reduzido, né? O custo básico do mundo, assim. Mas chegou num nível, né? Tudo tem um limite, né? Chega num nível onde as empresas, começa a ser prejudicial para as empresas que produzem o petróleo, né? Então, fica até inviável, né? Em alguns, por exemplo, a Petrobras, ela já estava no preço de $25, acho que era um ponto de break-even para ela. Né, um preço de petróleo, se fica muito tempo abaixo disso, é ruim, né? Então, assim, a saúde financeira da empresa fica comprometida. Então, ela ficou barata novamente, né? Porque eu também acho que o preço do petróleo não fica nesse nível. Aliás, a gente estava vendo outro dia lá, dando uma olhada, o preço do petróleo $20 no spot, à vista, né? Se você olhasse a curva futura, o preço do petróleo já era 50, pouco, né? Tem um horizonte lá de 1 ano e meio, 1 ano e pouco para frente. Então já era um preço mais alto. Então é claramente uma situação que não vai ficar do jeito que está, né? Esse $20 aí não vai ficar. Então ela também, né? Ficou num nível que está barata, né? Considerando, né, que as coisas vão normalizar aí daqui a um tempo. E é uma grande produtora, né, de petróleo, tem uma história, assim, operacionalmente falando, tecnicamente, é uma das melhores empresas que tem no mundo. Né? Teve todos os problemas que tiveram aí, mas eu acredito que isso aí já é tudo coisa do passado, né? A administração atual e a anterior foram super boas e está mudando muito a empresa, né? Mas é isso que você falou aí da commodity, né? É sempre uma empresa que fica sujeita, né? Você está tocando a sua vida, de repente daí o árabe brigou com o russo e pronto, né? E tua receita cai drasticamente aí e não tem muita coisa que você possa fazer, né? Mas a gente, assim, é uma empresa muito boa, né? A gente não tem mais por esses aspectos aí que não se encaixa muito na filosofia do fundo.
deixa eu dar um passo atrás aqui, até porque a gente já está Tá, tá terminando, eu não vou te segurar tanto, porque nós temos bastante cliente no Navitas aí, então também precisa, é, precisa andar. tá bom. Mas, É, mas eu queria dar um passo atrás e falar um pouco do comportamento do investidor, porque a gente vê taxa de juros hoje em patamares baixos, uma pressão para que é, caia ainda mais, investimento em renda fixa, talvez pós-crise, você vai ter aí, não vai ter taxa pré, sei lá, buscar alguma renda fixa da forma tradicional, ela vai deixar de existir, e aí não tem jeito, você acaba indo ou para a economia real, que é extremamente arriscado e muito difícil de acertar, ou para a renda variável, e muita gente acabou se assustando nesse momento, porque recebeu aí uma agulhada, uma crise aguda, mas não tem jeito, assim, a gente pelo menos enxerga é, que o natural é que de alguma forma você vai ter que ir para a renda variável. Como é que você acha que vai ser um pouco desse comportamento? Falar um pouco do comportamento do investidor, como é que ele vai ter que enxergar esse longo prazo? Que eu tá, gosto muito quando um gestor ou quando uma casa vem passar essa visão. Ó, nós compramos boas empresas com um horizonte longo, né? Eu compro uma tese muito boa, eu escolho aqui os setores e aí, por expertise, saio desse setor, eu vou para aquele setor. Mas eu compro uma empresa muito boa e em alguns momentos eu tenho mais, em alguns momentos a gente acaba mudando de setor. Eu queria, dentro do possível, que você falasse como é hum, que você acha que o investidor sai depois dessa crise, porque ele vai estar muito assustado, principalmente quem entrou agora recente, mas não tem uhum, jeito. Você, para é, quando você tiver dinheiro, né, como é que investir? Então, eu queria que você falasse um pouco. Você está no mercado, me tá. corrija se eu estiver errado, desde 89. É É, isso, né? com gestão especificamente desde 97, tá? É, Mas antes disso eu trabalhava já com ações na corretora, né? Quando eu fui para Londres, por exemplo, era uma corretora que foi logo que o mercado brasileiro abriu para estrangeiro, e tal. Foi sempre com ação, a vida inteira com ação e desde 97 com gestão. Bom, eu acho também que o juros, né? Ele já está num nível historicamente aqui no Brasil que é super baixo, né? Eu acho que vai ter mais corte. De novo, na live lá com o Roberto tá, Campos, ele foi muito reticente em querer falar que corte de juros é um remédio para o momento atual, né? Que ele acha que outras coisas que são necessárias, como esse aumento de liquidez e tudo mais. Mas a tendência dos juros é cair, né? A gente vai ter um ambiente que, por exemplo, a recuperação é, econômica, né, vai ser lenta e gradual, né? Então a gente vai ter uma época que pode ter até um pouco de deflação, né? Não só no Brasil, tá. mas em outros países aí. Então, juros vai continuar baixo e, e a bolsa continua sendo uma oportunidade, né? Que você, assim, você olhar e falar assim, vou comprar a Bovespa, né? Comprar a bolsa. Ou você procurar empresas, né? Procurar ativos bons aí na bolsa. Isso sempre vai ter, né? Em qualquer nível de mercado, em qualquer situação, sempre vão ter ativos bons aí para você poder selecionar e comprar e montar uma carteira ou escolher um gestor que tem um perfil dessa forma. E tem sempre esse conselho chato, né, de que, chato não, mas é que nessas horas parece que é um conselho chato, né, que você tem que pensar no longo prazo, não ficar olhando no curto prazo, mas é justamente por causa disso, né, que quando você põe dinheiro na bolsa, que, assim, outra coisa que você sempre vai saber de crise, né, que um dia ela acaba e que sempre vai Sim, vir outra, né, sempre, assim, daqui a um tempo vai acontecer alguma outra coisa. Então a gente nunca pode colocar um dinheiro que tem data para sair, né, a gente nunca pode colocar na bolsa um dinheiro que você vai querer, você vai precisar dele daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, uma data certa, porque você não sabe como acontece, né? 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente estava super tranquilo aqui e não enxergava nada, né? Você fala assim, nossa, o que pode fazer com que a bolsa caia, né? Fora as situações políticas aqui, né? Que sempre temos seus altos e baixos. É, mas é isso, né? Pensar, então sempre vai ter oportunidade. Eu acho que os juros vai continuar baixo por um tempo, que vai ser positivo para as empresas, né? E, e vai depender muito também agora, né? Depois, quando você passando essa crise que não acabou ainda, né? A gente está tendo esses 2 dias muito bons, com notícias boas. Pode ter uma recaída aí na crise agora, de novo, um pouquinho. Mas realmente acho que o caminho está dado, né? A tendência é de melhora, né? É de recuperação. Do jeito que perfeito. subiu forte ontem, está subindo hoje, pode dar uma realizadinha uns dias, tá? Mas acho que a tendência é de recuperação. E,
E é isso. Eu acho que depois o mundo volta ao normal, né? A gente teve uma distribuição de valor no momento atual, né? Então você fala assim, putz, passando esse momento de crise aqui, o mercado vai ser precificado no mesmo nível que estava antes, né? As pessoas pagavam X vezes o PI, né? Para esse ano, para o ano Sim. seguinte. Fora que o I vai cair muito, né? O denominador aí, mas mas pode ter uma piora um pouquinho, porque eu acho que assim, os juros de curto prazo ele vai ficar baixo, vai continuar baixo, mas a curva deve dar uma inclinada, né? Então eu não sou muito especialista em A renda longa, fixa né? aí, mas os juros longos, a longa que estava muito baixo, deve dar uma ajustada para um nível um pouquinho mais alto aí. É, e é isso, mas a gente vai continuar vivendo esse momento bom e aí vai vir recuperação, né? E o importante da bolsa é que você Matheus, consegue então, encontrar uns ativos e para convenientes aí, né? e esse é um dos Então, principais é, motivos que a gente sempre convida o nosso cliente a estar junto com uma gestora. É muito, a bolsa, eu tá, costumo falar, ela é muito atraente. Quando a gente vai abrir a conta de um cliente, e aí nossos bankers vão lá, nossos assessores montam a carteira sugerida lá, e a XP fala, pô, tem um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, um pouco de multimercado, inflação, nota estruturada e por aí vai. Quando a caixinha de renda variável ela é tão atraente que o nosso cliente gosta de montar as próprias ações. E é quase que um exercício dos nossos assessores, dos nossos bankers, de convidar, falar, olha, tem gente que só faz isso, é muito né? boa, é muito dedicada e consegue achar esses atalhos, essas distorções no mercado, essas empresas que estão baratas. E esse é um dos motivos que, assim, toda vez que a gente abre para conversar, todo mundo, mas que papel comprar? Qual que é? Compre gestoras. As gestoras, eu acho que É, eu convido, eu falo para os nossos clientes, você tem que ir numa asset, você tem que ir numa gestora e entender quem são essas pessoas. Claro que eles não é, sabem o que vai acontecer amanhã, mas eles estão se dedicando muito e de forma muito específica para dar rentabilidade em renda variável. É né? impossível ganhar. No longo prazo, uma gestora sempre vai ganhar. E eu acho que é um pouco desse exercício. Matheus, a gente já está com Né? quase 50 minutos de live. Queria agradecer. Nós vamos usar esse material a semana Obrigado a inteira aqui. vocês. Né? Então, não se assuste se você começar a receber solicitação para ser adicionado no Instagram, porque nossos Tá bom. clientes aí vão querer te sabatinar. À vontade. Eu, eu queria agradecer em nome da RP Capital, tá? Todo mundo aqui. A gente acompanha bastante a ANEL e tem. A porta vai estar sempre aberta para vocês aqui, sempre que vocês quiserem falar, vocês são super abertos, sempre nos recebem. Então, em nome de toda a equipe da RP, que eu sei que vocês conhecem, e eu acho que é a primeira vez que a gente conversa, mas a gente tem mais gente acompanhando A gente já vocês. teve aí também. Né? E sim, sim. E aí queria agradecer demais por isso. É uma aula de 50 minutos aí de mercado. Eu então queria agradecer de novo em nome da RP, tá, Matheus? E aí Tá legal. fica à vontade, tá bom? Tá bom. Não, tá, só queria dizer mais uma coisinha, só que assim, Claro, como você estava comentando, né? Da mesma forma que assim, a gente tem que conhecer as empresas para ver o que a gente vai comprar e colocar na carteira, né? É muito importante o investidor conhecer o gestor e conhecer a estratégia dos fundos, né? Que fundo de ação a gente tem muito no mercado, né? Tem muitos gestores, a grande maioria é muito boa, né? Mas cada um tem sua particularidade, né? Tem seu perfil, então é importante conhecer, né? Para você saber que se encaixa melhor nos teus planos de no teu investimento, perfil. assim, né? Perfeito. Pensando no perfil da pessoa. Aí. E Tá esse bom? é E um muito pouco do obrigado nosso, também. esse é um pouco do nosso trabalho de passar isso para o É, nosso cliente. E eu acho que vocês sempre foram muito abertos aí para mostrar quem e como vocês fazem isso, tá bom? tá legal. Obrigado aí. Ô, Tá, Matheus, joia. eu vou Tá, obrigado encerrar vocês, aqui, viu? então, e vou deixar aqui, depois a turma, a gente vai passar os contatos aí para quem quiser. E aí Tá passa a legal. lâmina do fundo, fazer um pouco da propaganda de vocês aí, tá Tá, bom? tá joia. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Um Tchau pra abraço. todo mundo Tchau, aí. tchau. Tô. Galera, acabou. Obrigado, Ana, Veri,
Mili sempre presente. E a gente vai mandar esse material para vocês, para quem quiser. E nossos assessores vão passar a semana aí, tá bom? Obrigado aí, um abraço para todo mundo.